Olá, estamos aqui de novo com o canal do escritor Luiz Júnior. Olha só, a gente vem falado aí com uma certa constância sobre as questões que envolvem as mitologias, né? Por quê? Porque isso, gente, esse estudo sobre mitologias, arquétipos, contos de fadas, vai trazer pra gente a essência para que a gente possa escrever livros cada vez melhores. Hoje nós vamos falar de um cara que criou uma mitologia muito própria, que é o Neil Gaiman. Quem conhece o Neil Gaiman, ele foi autor daquela famosa saga Sandman, dos quadrinhos. Ele também escreveu alguns livros como Os Filhos de Anansi e o Mitologia Nórdica, que aliás é sensacional, é incrível. A mitologia nórdica é muito legal para se ler, hein? Tá? Então hoje nós vamos falar dele. Ele criou uma mitologia própria, sem nenhum momento falar de história mitológica. Embora em Sandman você tenha isso o tempo todo, mas quando você pega outros livros... ele é autor daquela série Deuses Americanos, que está na Amazon Prime, né? Então ele usa muito esses arquétipos, tá? E hoje nós vamos falar de uma história muito legal. Essa história, gente, ela está presente no Enuma Elish. E Enuma Elish é o livro da criação, o livro da Gênese, o livro mais antigo que se conhece sobre a história da humanidade. Ele foi encontrado, ele foi contado na antiga Mesopotâmia, lá entre os rios Tigre e Eufrates. Portanto, nós estamos falando de algo que se perpetuou por toda a história da humanidade. Havia uma deusa chamada Inanna. Inanna, ela é uma deusa mãe poderosa, ela é uma deusa adorada pelos antigos caldeus, antigos moradores de Ur, pelos antigos moradores da Babilônia, enfim, ali onde hoje é o atual Iraque. Inanna, ela precisa ir ao funeral do marido da sua irmã, Ereshkigal. Mas Ereshkigal, ela é a senhora do inferno. Olha como isso é interessante. Quem é o senhor do inferno para os gregos? Hades. Quem é o senhor do inferno para os católicos, os cristãos? Lúcifer. Essa questão é um arquétipo, ela se espalha, se expande por todas as histórias. O Senhor do Inferno sempre é um senhor que conhece e tem muito poder. É um senhor a quem não se pode ludibriar. É um senhor a quem não se pode desonrar. Você precisa sempre estar pronto para entrar no inferno. Quantas vezes na nossa vida a gente está mal? Está sentindo o inferno ao nosso redor. E a gente tenta evitar entrar. Mas a gente precisa compreender que a entrada no inferno tem que ser feita. E tem que ser feita com respeito. Olha que curioso, eu não estou falando de religião, tá, gente? Estou falando de mitologia. Então Inanna precisa descer ao inferno para o funeral do marido de Ereshkigal. E ela desce. Ela passa por 7 portais. E a cada portal, o guardião do portal pede para que ela retire uma peça de sua roupa. Então ela vai tirando. Ela tira, tira e tira. No último portal ela está nua. E ela precisa, é um portal que tem 50 centímetros de altura. Para passar por esse portal ela precisa se ajoelhar. Então ela se ajoelha e ela atravessa o último portal para chegar no inferno. Olha só, existem momentos da nossa vida em que a gente simplesmente não consegue, olha que legal, entrar no inferno se a gente estiver carregado de coisas. E não adianta você chegar e falar, eu sou o cara e eu posso e não sei o que, você não consegue. Essa história ela vai se repetir nas artes, ela se repete nas artes, na dança dos 7 véus, uma dança árabe, onde a dançarina vai tirando todos os véus representando a descida de Inanna ao inferno. Ela também vai se repetir nas práticas xamânicas. Os índios possuem a questão da tenda do suor, onde para você entrar na tenda do suor é uma portinhola de 30 centímetros e você precisa se ajoelhar para passar. Portanto, a descida ao inferno é fundamental para reconhecer a sua pequenez diante do mundo. O que o Sandman faz? Bom, para poder colocar aqui, Sandman ele é criado por Neil Gaiman, ele é o senhor do sonho, ele é um dos deuses perpétuos, é um dos deuses mais importantes de todos, porque ele representa o sonho, a capacidade do ser humano de sonhar. Ele é aprisionado logo no primeiro arco e fica 70 anos preso. Nesses 70 anos preso, ele descobre que foi roubado 3 objetos, a coroa dele, o cetro, um rubi de poder e um saco de areia.
E ele, a hora que ele se liberta desses 70 anos, ele sai atrás desses elementos. E ele descobre que o seu capacete do poder, sua coroa de poder, está nas mãos de Lúcifer. E ele decide descer ao inferno para poder buscar este objeto. E ele faz a descida ao inferno. Ele conversa, ele deixa tudo pronto, ele fala, eu terei que ir, né? E tem uma conversa bem interessante com um dos assistentes, que é o Caim, né? O Caim é um dos assistentes de Sandman. E Caim pergunta, mas você está com medo? Ele fala, sim, eu estou. Ele fala, mas ele é tão poderoso assim? Ele fala, sim, ele é muito mais poderoso do que eu. E ele então mergulha na escuridão, no mar, né, que representa a psique, e ele entra e desce completamente até o fundo do inferno para poder recuperar a sua coroa. A história é fantástica, vocês precisam ler, é quadrinhos, é fantástico, é HQ, arte sequencial, incrível, tá? Vamos pegar uma outra questão da descida ao inferno. Você se lembra de O Senhor dos Anéis, não é mesmo? Olha uma aplicação prática. Lembra do Senhor dos Anéis, quando Gandalf, o Mago Cinza, ele vai enfrentar aquele ser de fogo, um dragãozão de fogo, e ele enfrenta, ele sabe que ele vai perder. A gente sente que o dragão é muito mais poderoso que o Gandalf. E o dragão vence. A primeira coisa que você fala é o quê? Morreu. O Gandalf morreu. Só que o Gandalf ressurge. Como ele ressurge? Como um mago branco. Ou seja, ele melhorou e aprimorou. A gente não sabe o que aconteceu ali. A gente não sabe se o dragão comeu ele e cuspiu ele em forma de mago branco. A gente não sabe se ele foi fazer um curso de especialização de magia branca. A gente não sabe se ele foi fazer uma faculdade de mago. A gente não sabe se ele foi se encontrar com Dumbledore. A gente não sabe o que aconteceu. Só que simplesmente ele ressurge como um mago branco. Literalmente, ele desceu ao inferno, se despiu de suas vestes para poder voltar ainda mais poderoso. Ok? Então olha só, esse é mais um motivo arquetípico e mitológico para você poder colocar no seu livro, na sua história, para que ela possa falar não para um, não para dois, mas para toda a humanidade. E não para hoje, mas para daqui a 100 anos. Não para hoje, mas para daqui a 200 anos. Tá ok? Então um grande abraço, até a próxima e ó, se inscreve aqui, clica no sininho, comenta, curte e não deixa de acessar minha página, hein? www.autorluisjunior, Luiz com Z, autorluisjunior.com.br, autorluisjunior.com.br. Um grande abraço!